A abertura do filme começa com uma narração que nos conta sobre o surto da Terceira Guerra Mundial no alvorecer do século XXI. Esse tremendo conflito mexeu com tudo e todos, fazendo com que os que sobraram buscassem um recomeço, sonhando com um mundo sem mais guerras. A preocupação era grande, pois muitos acreditavam que a humanidade não aguentaria outra guerra dessas proporções. É aí que a história nos leva para Libera, uma cidade-estado que nasceu das cinzas do conflito e que tem uma pegada bem autoritária. Nessa nova sociedade, as emoções humanas são vistas como o grande vilão, a causa de todos os problemas, e por isso qualquer coisa que possa despertá-las é terminantemente proibida. Quem descumpre essa regra é logo taxado de infrator sensorial, e pode até ser condenado à morte. Tem um detalhe curioso. Homens de 40 anos que usam bigode são sempre vistos com desconfiança. Todos os cidadãos têm que tomar todo dia uma droga chamada Prium 2, que serve para segurar as emoções, deixando todo mundo meio que como robôs. Líbria, o coração dessa nova ordem, é comandada pelo Conselho Tetragrammaton, que tem à frente uma figura conhecida como o Pai. Ele usa telões gigantes para espalhar sua mensagem. Na linha de frente da segurança estão os clérigos de Graton, uma tropa especializada em Gunata, uma arte marcial bem singular. Esses caras são responsáveis por invadir casas em busca de qualquer coisa que possa mexer com os sentimentos das pessoas, como arte, livros e música, e não pensam duas vezes antes de acabar com quem infringe as regras. Fora do território controlado pela cidade, tem um lugar abandonado chamado Nether, onde um grupo de resistência conhecido como The Underground desafia o governo de Libera. Num dia qualquer, John Preston, um dos clérigos de Grayton, e seu parceiro Errol Partridge são encarregados de uma missão para dar um jeito nos rebeldes do Underground. O encontro é tenso, com tiroteio e os rebeldes se escondendo num quarto. John entra lá armado até os dentes, esperando pacientemente no escuro até que os tiros parem. Com um plano bem bolado, ele consegue identificar e neutralizar os rebeldes com uma precisão incrível, sem levar nenhum tiro. Depois da confusão, os clérigos começam a procurar por itens proibidos e encontram um monte de livros e pinturas, até mesmo a famosa Mona Lisa. John, depois de dar uma olhada na pintura, manda queimá-la, dizendo que é superestimada. Mas aí ele nota uma coisa. Errol está segurando um livro de poesia, tentando salvar ele do fogo. Quando John pergunta o porquê, Errol diz que queria registrar o livro por conta própria, já que nem sempre a equipe faz um bom trabalho nisso. Logo depois, John faz uma visita ao vice-conselho Dupont para contar as novidades sobre o ataque. Dupont, intrigado, pergunta como John consegue perceber as emoções fortes dos outros, mas John fica sem palavras, sem saber como explicar. A conversa muda de rumo quando Dupont pergunta sobre a família de John, que responde de forma seca que sua esposa foi executada por ser uma infratora sensorial, deixando-o sozinho com a responsabilidade de criar 2 filhos. Saindo do escritório, John dá um pulo no departamento de evidências para checar uns registros e percebe uma coisa estranha. Errol não entregou nenhuma prova nas últimas semanas. Isso acende uma luz de alerta na cabeça de John, que decide ir até o Nether. Lá, ele encontra Errol mergulhado na leitura de um livro proibido. Em meio ao confronto, Errol expressa sua tristeza por ver as pessoas perdendo sua essência humana. John tenta lembrá-lo de que, apesar de tudo, não existem mais guerra nem assassinatos nesse novo mundo. Mas Errol argumenta, dizendo que valeria a pena correr riscos para trazer de volta as emoções humanas. No calor do momento, Errol tenta pegar sua arma, mas John, com sua percepção aguçada, o impede e o elimina sem pensar 2 vezes, achando que é o fim merecido para alguém que valoriza a poesia. Quando John volta para casa, seu filho Rob conta que viu um menino chorando e pergunta se deveria contar para as autoridades. John concorda que sim. Na hora de dormir, John sonha com o dia em que sua esposa foi presa. Ele lembra de ter desarmado 2 agentes, mas parou ao descobrir que a acusada era sua esposa. Ela ainda o beijou e pediu para que ele não a esquecesse, algo que, naquele momento, talvez não tenha significado muito para John, já que ele estava incapaz de sentir emoções. Na manhã seguinte, enquanto se arruma, John acaba derrubando seu frasco de Prion.
Rob percebe o ocorrido e lembra o pai de passar no centro de equilíbrio para pegar outro frasco. Mas, chegando lá, John descobre que o centro está fechado temporariamente por conta de um problema causado por terroristas. É nesse instante que Andrew Brandt, o substituto de Arrow, aparece para levar John para uma operação na casa de uma tal Mary, suspeita de ser uma infratora sensorial. Lá, John se depara com Mary e, por um momento, fica paralisado ao se lembrar de sua esposa. Ele se recupera e começa a revistar a casa, encontrando uma sala secreta cheia de objetos classificados como EC-10. Sabendo que sua execução era iminente, Mary se apodera da arma de um dos oficiais e a aponta para John. Andrew tenta reagir e atirar nela, mas John o impede, explicando que Mary ainda é necessária para eles encontrarem seus companheiros rebeldes. Andrew fica desconfiado, mas aceita seguir as ordens de John. Mais tarde, durante o interrogatório, John questiona Mary sobre os outros membros da resistência, mas ela desvia do assunto. Em vez disso, ela pergunta a John qual é o propósito da vida dele. John responde que seu papel é servir a Líbria e garantir a ordem social. Mary, porém, não fica satisfeita com a resposta e critica John por viver uma existência sem emoções, comparando-o a um relógio que simplesmente marca as horas, sem viver de verdade. No dia seguinte, John acorda de um sonho agitado. Ele começa o dia com uma mudança. Tira o filme da janela do quarto para ver o nascer do sol pela primeira vez. A beleza da cena o atinge de um jeito inesperado, despertando nele emoções que ele nunca tinha sentido antes. Ele corre para o banheiro, prepara uma dose de Prion na seringa, mas no último segundo decide não usar. Guarda a seringa atrás do espelho e parte para mais um dia na sede. Logo chega a informação da próxima missão: acabar com mais um grupo de infratores sensoriais. Durante a operação, um homem surge correndo em direção a John e Andrew não hesita em abatê-lo. John pega o homem e, ao olhar nos olhos dele, sente o peso da morte. Abalado, larga o corpo e fica ainda mais perturbado ao ver o sangue em suas mãos. Enquanto os outros oficiais continuam a operação, John descobre uma sala cheia de objetos EC-10. Ele fica ali, absorvendo tudo aquilo, até que decide tocar uma música. As emoções o inundam e ele não consegue segurar as lágrimas. Depois, John observa a equipe queimando os itens da sala secreta. Nesse momento, descobrem alguns cachorros que pertenciam aos rebeldes. Andrew manda eliminar todos. John tenta argumentar, mas não acha palavras e acaba seguindo a ordem. Durante a execução, um filhote tenta fugir. John o pega, e embora Andrew mande devolvê-lo, John o leva consigo, alegando que precisa ser examinado. Andrew começa a desconfiar de John. Perturbado por tudo o que está acontecendo, John vai até Dupont e sugere interrogar os infratores em vez de eliminá-los de cara. Dupont, porém, insiste que as ordens do pai devem ser seguidas à risca. À noite, John tenta tirar o filhote da sede escondido no porta-malas do carro. No caminho para o Nether, ele tenta libertar o animal, mas o filhote insiste em segui-lo. Sem opção, John o coloca de volta no carro e ainda deixa seu casaco para aquecê-lo. Enquanto isso, uma patrulha policial o para e pede identificação. O problema é que a identificação está no casaco, no porta-malas, junto com o filhote. John não quer confusão. Os policiais abrem o porta-malas, encontram o cachorro e apontam as armas para John. Percebendo que foi descoberto, John reage rapidamente e acaba eliminando todos os policiais com as armas deles. No dia seguinte, John se encontra na sede, dedicando-se aos seus exercícios de luta. Logo, Andrew se junta a ele para um treino amistoso. Durante o treino, Andrew comenta sobre a dificuldade de John em lidar com o incidente da última incursão, mas John não dá muita bola para o comentário. Após o treino, Andrew avisa que eles têm outra missão no Nether. Durante a operação, John se depara com um grupo de rebeldes, mas, ao invés de acabar com eles, ele decide ajudá-los a fugir das autoridades, até mesmo enfrentando alguns policiais pelo caminho. No entanto, ele acaba levando-os sem querer para uma sala onde Andrew e outros exterminadores os aguardam. Os rebeldes são postos contra a parede, prontos para serem executados. John tenta convencer os policiais a levá-los para interrogatório, mas Andrew o lembra das ordens do pai. Sem alternativa, John se afasta,
deixando os rebeldes ao seu trágico destino. Depois disso, John vai até o necrotério e fica diante do corpo de Errol, sentindo remorso por tê-lo matado. Vasculhando os pertences de Errol, John encontra uma fotografia com a palavra liberdade escrita no verso. Em seguida, ele vai ao encontro de Mary e pergunta sobre Errol. Quando ela se recusa a reconhecê-lo, John mostra uma foto dela com Errol e revela que foi ele quem o matou. Mary, tomada pela raiva, tenta atacá-lo com uma caneta, mas John a imobiliza rapidamente, percebendo que eles eram amantes. Ao encará-la, John se lembra de sua própria esposa, o que o faz se afastar, abalado. Continuando sua busca por informações sobre Errol e o grupo de resistência, John lembra de um lugar chamado Sala de Leitura da Liberdade, onde um professor lia manifestos para jovens homens. Ele confronta o professor e o ameaça para obter detalhes sobre Errol. O professor revela que Errol costumava se encontrar lá com um homem chamado Jürgen. John descobre um compartimento secreto na parede oposta da sala e, ao quebrá-lo, encontra Jürgen. Jürgen admite que eles têm observado John há algum tempo e o leva até o subterrâneo, onde os rebeldes formaram uma comunidade. Lá, John é submetido a um teste de polígrafo para confirmar sua lealdade a eles. Comprovada sua lealdade, Jürgen revela o plano dos rebeldes de assassinar o pai e acabar com a produção de Prion, desmantelando o conselho. Apesar da dificuldade da missão, John concorda em ajudar. Mais tarde, naquele dia, John é chamado por Dupont, que lhe informa que há um traidor entre os clérigos de alta patente. Dupont, apesar de suas dúvidas sobre John, o encarrega de encontrar e expor o traidor. John volta para sua casa, escondendo mais uma dose de Prion atrás do espelho. No dia seguinte, na sede, John assiste aos preparativos para a execução de Mary pelos monitores de vídeo. Essa cena o faz lembrar de sua própria esposa e, angustiado, ele assiste ao vídeo da execução dela. John se vê sem emoção naquele momento, o que o deixa arrasado. Num impulso, ele corre até a sala de incineração na esperança de salvar Mary, mas chega tarde demais. Ela já está na câmara e as turbinas estão ligadas. John tenta segurar as lágrimas ao presenciar a morte dela. Abalado, ele sai da sala, mas a dor da perda é demais, e ele tem um colapso emocional. Nesse momento, Andrew o vê e o prende, acusando-o de traição. Levado até Dupont, Andrew conta que John está envolvido com os rebeldes e que matou policiais. Mas John vira à mesa e acusa Andrew de ser o verdadeiro traidor, alegando que foi ele quem matou os policiais na última incursão. Dupont verifica a arma usada e descobre que ela pertence a Andrew. John havia trocado as armas naquela noite em que rebeldes foram executados, uma jogada astuta. Andrew tenta se defender, mas Dupont ordena que ele seja preso. Depois da acusação, Dupont informa John que sua casa será revistada, mas John não se opõe. No entanto, quando sai do escritório, ele corre para casa para destruir os frascos de Prion escondidos. Mas ao chegar lá, descobre que eles já sumiram. Robbie, seu filho, entra no banheiro e confessa que removeu os frascos para proteger o pai, revelando ainda que ele e a irmã pararam de tomar o Prion desde a morte da mãe. Na próxima cena, John se junta aos rebeldes para dar início ao plano revolucionário. Ele engana o conselho ao informar que localizou os líderes dos rebeldes. Com isso, as autoridades acabam prendendo todos os líderes dos grupos rebeldes. Isso facilita para John convencer Dupont a lhe conceder uma audiência com o pai. Preparado para o encontro, John é vestido com roupas brancas e submetido a um teste de polígrafo, uma precaução padrão. Enquanto isso se desenrola, Andrew surge, revelando que nunca foi preso. Nesse instante, o pai aparece na tela, desvendando que toda a situação era parte de uma estratégia para desmascarar John e se infiltrar nos rebeldes. Surpreendentemente, o pai se revela como Dupont, explicando que o verdadeiro pai faleceu há anos. Essa revelação deixa John enfurecido e, num ato impulsivo, ele saca suas pistolas e começa a atirar em todos na sala. John se transforma em uma máquina de combate, eliminando todos os guardas e avançando em direção ao escritório de Dupont. Lá, ele encontra Andrew ao lado de Dupont, pronto para defendê-lo. John é então cercado por um grupo de espadachins habilidosos. Sem hesitar, ele pega uma espada e enfrenta os homens, derrotando-os rapidamente. Andrew, vendo a destreza de John,
se prepara para o duelo. No entanto, ele se mostra incapaz de superar a habilidade de John, que o vence com apenas 3 golpes rápidos. Dupont, em uma última tentativa desesperada, tenta atirar em John, mas ele é mais rápido, pegando uma arma do chão e iniciando um confronto direto. John, com sua experiência e habilidade, supera Dupont facilmente e acaba com a vida dele a tiros. Após o confronto, John destrói o centro de comando que transmite a propaganda do pai por toda a Libria. O filme termina com os rebeldes iniciando a explosão das fábricas de produção de Prion, marcando o começo da Revolução.